Fala galera, beleza? Hoje eu vim trazer para vocês aqui esse padrão infalível para sequências, né? O mercado está em sequência e eu posso utilizar esse padrão aqui para eu poder quebrar a sequência no futebol virtual. Isso é o que eu sempre vejo alguns proprietários aí de sala de sinal fazerem dentro desse mercado. O mercado está em sequência, aí o cara vai lá, viu que tem padrão, então a partir desse padrão eu vou aplicar e vai dar certo. Só que o que acontece? Nem sempre. Se aquela linha ela está com uma tendência para under, como eu já falei algumas vezes para você, e você aplica esse padrão infalível, o padrão infalível ele se torna totalmente falível, tá? Nem sei se essa palavra existe, mas ele se torna assim um padrão altamente arriscado. Mas o que acontece? A principal questão não é essa, não é você ver o padrão que o cara mandou e você vai entrar e vai pegar ali um provável head, né, se a sequência não quebrar. Mas o grande X da questão é que se você está em uma sequência de mercado, se hoje você está dentro de uma sequência no futebol virtual, o que é que vai acontecer? Você está em um momento em que a linha ela já pode estar em sequência ou ela pode estar iniciando essa sequência e você ainda nem percebeu. Ou você começou a jogar e de repente você percebeu que estava em uma sequência depois de não sei quantos jogos. Então, o que acontece? Por causa dos padrões, as pessoas elas costumam ficar meio cegas, tá? Elas ficam meio cegas pelo fato de que o padrão ele vem para engessar o negócio, né? Então, quando ele vem para engessar, ele vem da seguinte maneira: esse aqui é o padrão e geralmente ele paga isso aqui. E aí, quando você se prende a essa possibilidade, você começa a ficar meio que engessado, né? Ele meio que te congela em uma fase que eu posso considerar assim, é uma fase em que você precisa pensar muito, tá? Você precisa raciocinar e o padrão ele tira raciocínio. Por quê? Porque você confia tanto naquele padrão que ele está com assertividade tão alta que em muitos casos você acaba não conseguindo pensar, você não consegue raciocinar com frieza. E isso aqui é um dos pontos mais negativos que eu acredito dentro desse mercado, né? Principalmente para quem opera por padrão. Mas qual que é o X da questão e o que é que eu quero te trazer nesse vídeo? Bom, se hoje você não tem essa frieza, se você não consegue fazer esse raciocínio, né? Se você não consegue raciocinar com essa frieza toda e você se sente engessado, eu quero só te explicar o que pode estar acontecendo nesse momento, tá? Porque o que acontece dentro do mercado de futebol virtual? Você chegou primeiro, eu considero assim essa jornada, e eu vou até escrever aqui para você para ficar mais fácil. Mas primeiro você foi iludido, tá? Isso aqui, você geralmente vai chegar nesse mercado por uma ilusão muito grande. Uma ilusão de quê? De que tudo é fácil, tá? De que tudo é muito fácil e você vai ganhar muito. Quem é que não quer ganhar muito de forma fácil? Todos, né? E isso eu vejo muitas pessoas vendendo essa ideia. E quando você chega nessa fase aqui, essa fase é uma fase de atração, é a que faz você chegar até aqui. Quando você chega até aqui, você inicia automaticamente uma segunda fase. Essa é uma fase que eu particularmente gosto de denominar como o ciclo. Esse ciclo aqui é do saco furado, beleza? Por quê? Porque o ciclo do saco furado ele é muito interessante. Porque você chega dentro do mercado, tá? E aí você começa. Nossa, eu tive meus primeiros greens hoje, tá? Hoje foi green. Aí amanhã aquele grupo gratuito lá que eu tô, aí deu green de novo. Opa, já foi bom, hein? Então no final da tarde ele mandou e aí deu red. Tudo que eu tinha, acabei de perder. Ou seja, perdi, né? E aí, isso vai se repetindo dia após dia. Isso se repete. Em alguns casos, você vai começar a analisar padrões. Você viu um padrão, começa a aplicar, deu green e depois deu red, né? Deu green e depois deu red. E aí você fica nessa gangorra por um tempo que, em muitos casos, eu falo com pessoas que passam mais de um ano nessa ida e vinda de perde e ganha. É sempre nessa
alto e depois baixo e depois alto e depois baixo. Por quê? Porque se você observar, esse ciclo do saco furado é uma percepção de que você está ganhando, mas que no outro dia você está perdendo. E isso faz com que você não tenha os resultados que você espera, justamente pelo fato de que nesse exato momento você está vivendo um ciclo, e esse ciclo é o ciclo do saco furado, onde você começa a ver as coisas, começa a perceber que dá para ganhar, mas ao mesmo tempo você perde. E assim, por bastante tempo, tá, eu estive aqui andando para um lado, andando para o outro, ganhava, perdia, ganhava, perdia. E aí eu ficava, cara, será que não existe uma próxima etapa? Será que não existe uma próxima fase? E o que que acontece? Depois que eu comecei a perceber que esse ciclo aqui, ele não faz parte da jornada, mas é um ciclo que muitas pessoas vão entrar e poucas vão sair. Por quê? Porque o ciclo do saco furado é exatamente o que muitos do mercado querem. Querem que você esteja ali, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo. Aquela falsa sensação de ganho, né, faz com que você continue. E aí que está o X da questão. Quando eu penso em jornada, eu penso no seguinte: qual que é o primeiro passo dessa jornada? O primeiro passo dessa jornada, a primeira coisa que você precisa entender, se você está lidando com um jogo que é virtual, com algoritmos, com movimentações de linha, com tendências, enfim. Se você está lidando com esse tipo, com esse formato de jogo, o que acontece? Você precisa entender uma coisa, que o primeiro ponto que você precisa aprender é parar de perder. Ah, mas o primeiro passo não seria lucrar? Não. O primeiro passo para você sair aqui dessa jornada do saco furado, nessa fase específica do saco furado, é você começar a parar de perder. E como é que você para de perder? Primeiro, sabendo onde não entrar. Sabendo onde não entrar. Você entra dentro do mercado com o objetivo de pegar o quê? O green, beleza? Ok. Mas aí você esquece de analisar o contexto, você esquece de analisar o entorno. O que é que pode fazer com que essa entrada traga um head? Ah, eu não sei. Então, se você não sabe o porquê essa entrada, né? Como que essa entrada pode levar você para um head, principalmente para uma sequência no futebol virtual, isso aqui vai fazer com que você não consiga sair desse ciclo e você não passe para a próxima etapa. Porque a próxima etapa, que é parar de perder, tá? Que essa daqui sim seria a fase em que eu chamo de tampar o buraco, tá? Ou tampar o saco, né? Para ficar mais fácil de você entender. Essa fase, ela é a fase em que você precisa ter um domínio sobre isso, onde você precisa saber onde você não precisa entrar. E isso aqui muita gente desconhece. Existem estratégias, existem maneiras de você analisar e entender que ali pode ser aberta uma sequência, tá? Pode abrir ali uma sequência. E essa sequência, automaticamente, ela pode te levar a tomar um head. Essa mesma sequência, ela pode levar você a tomar um head. Mas, para que essa sequência ela aconteça, algumas coisas precisam acontecer no caminho. Então, se você entende um pouco disso, você começa a perceber que essa fase aqui do saco furado, ela não precisa ser para sempre. Ela pode ser modificada e você pode passar para essa fase. Porque dentro do mercado de futebol virtual, você tem ali N jornadas. O segundo passo, que geralmente eu costumo falar, é, nessa segunda etapa, a única coisa que você vai ter que aprender é aprender, tá? Você vai aprender a acertar o seu objetivo. E isso aqui eu não estou falando de você ter greens diários, 10 greens por dia não, tá? Eu não estou falando disso. É você aprender a entender qual é o seu resultado, entender o resultado que você pode fazer de forma viável. Simples assim. Esse aqui é uma próxima etapa. Nessa próxima etapa é você entender que a sua banca é X, tá? Minha banca
é X. E aí, com essa banca X, eu consigo, tá? Com a minha banca X, eu consigo fazer Y sem me expor. E quando você entende que a sua banca é X e você consegue fazer Y sem se expor, aí a coisa começa a ficar legal. Por quê? Porque você entendeu qual que é o seu objetivo e você aprendeu agora a acertar. Ou seja, você aprendeu um pouco mais sobre como pegar o green, entendendo onde pode vir o red e tendo um objetivo mais claro. É através desse objetivo que eu consigo fazer a coisa. Agora, eu vou para a próxima fase. Agora sim, eu entro na próxima etapa, que é basicamente o terceiro passo dessa jornada, tá? E o terceiro passo dessa jornada, eu vou até anotar aqui, o terceiro passo é esse aqui, ó. Investir na sua banca e ser consistente. A partir de agora, você vai começar a entender que ser consistente nesse mercado não é simplesmente você saber onde entrar, mas é você saber acertar, saber onde pode ser que haja um erro e a partir daí você vai para a próxima etapa, que é justamente essa. Começar a colocar uma verba na sua banca, porque agora você tem consistência para trabalhar melhor os seus recursos e, consequentemente, ser consistente. E, por último, só depois de tudo isso, nós temos o quarto passo. Esse quarto passo aqui, tá? É uma fase onde você vai dizer o seguinte, agora sim, agora na quarta etapa, eu posso fazer a minha renda extra a partir disso. Essas etapas parecem, né, aparentemente simples, mas se você for pensar a grosso modo, a maioria das pessoas ainda nem saiu do saco furado. Então, enquanto você não sai desse ciclo, isso aqui, ó, nunca vai ser viável, tá? Por quê? Porque esse é um ciclo que precisa ser aprendido do passo 1 ao passo 4. Não é começar pelo passo 4, fazer uma renda extra se eu não sei investir de forma consciente e se eu não sei ser consistente. Se eu não sei acertar o meu objetivo sem precisar me expor tanto. E se eu também não sei parar de perder, é muito difícil eu tornar o futebol virtual essa renda extra que eu tanto espero. Então, se nesse momento aqui você imagina que esse futebol virtual ele pode ser uma renda extra para você, a primeira coisa que você precisa saber é que o saco furado é um item, tá, que não pode existir dentro da sua rotina. Ele não pode existir, isso não pode ser frequente. E se você está vivendo hoje esse ciclo frequente, é um sinal que essas etapas aqui ainda não aconteceram. Então, para você entender sobre isso, sobre sequências de futebol virtual, sim, eu já estou gravando aqui um workshop, tá? E amanhã, inclusive, sexta-feira, vai ter um workshop que vai ser no ao vivo, tá? Ele vai ser disponibilizado ao vivo, vai ser uma reunião ao vivo, onde a gente vai falar sobre as sequências e como você vai driblar essas sequências do futebol virtual. Como é que você faz para analisar e entender o que é que essas sequências podem trazer para você e, consequentemente, como é que você pode evitá-las? Como é que você pode sair de cada uma delas? E as sequências, elas são uma das piores, tá? Uma das piores coisas que acontecem dentro do futebol virtual, que faz com que muita gente caia e tome head. Então, esse workshop que a gente vai estar trazendo para você vai ser disponibilizado via Zoom, é uma reunião ao vivo, onde a gente vai trocar uma ideia, onde a gente vai conversar, onde a gente vai falar sobre essas questões de sequência, beleza? O link vai ficar aqui abaixo, mas desde já quero deixar aqui para você essas informações e quero que você reflita sobre isso. Se hoje a sua condição ela está em que etapa? Eu estou no saco furado, eu já estou aqui no parar de perder, eu estou em aprender aqui, eu estou em investir, eu estou no passo 4, enfim, deixa aqui nos comentários para eu saber como é que você se considera hoje, porque a partir disso, eu acredito que eu posso te ajudar de alguma forma, beleza? Aqui embaixo tem uma série de links para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, para você entrar no nosso grupo Telegram, tem a nossa loja, tem uma série de coisas legais aí disponíveis para você, beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha clareado aí para você e a gente se vê dentro do nosso workshop ou em qualquer outro momento por aí, beleza? Até mais!